Voltamos, caímos por uns Acho que 5 eu voltei. minutinhos, eu acho, mas eu aproveitei e te apresentei porque eu tinha esquecido. Tudo certo. Ótimo. Muito bem. As Vamos pessoas que não só, me conheciam agora me conhecem. vamos só voltar um pouquinho do que você estava dizendo, do finalzinho, eu acho que Então, as últimas o falas, porque grande, a o gente. grande resumo da coisa. Duas ideias principais, que é o que devia ficar muito claro. A alteração de certos hábitos de vida nocivos, e deles Isso. tabagismo, hipertensão descontrolada, diabetes descontrolada, dislipidemia, obesidade e sedentarismo, mudam muito o destino da pessoa. Em especial, eu acho que o melhor exemplo é a doença cardiológica. E, além disso, os exames regulares que permitem um diagnóstico precoce da doença. O exame não evita que a pessoa fique doente. Ele me permite fazer o diagnóstico precoce e começar a tratar uma doença antes que ela vire um problema sério. É muito melhor eu tratar a sua angina do que eu ter que trocar o seu coração, porque ele já não funciona mais de tanto infartar. Isso a gente pode fazer, né? É o que você disse. Às vezes a pessoa já Sim. tem um histórico na família, não consegue fugir disso, mas de mudança de hábitos, isso depende de cada um, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. E nesse mudança de hábitos está incluído você tratar direito certas doenças que a gente sabe aumentam o problema, né? Então, o diabetes descompensado, a dislipidemia descompensada, a hipertensão descompensada, elas são, assim, têm um impacto muito grande na doença. Né? Então, eu acho que isso a gente pode... são medidas de intervenção claras. Tá. Nós recebemos, doutor, já algumas perguntas dos nossos clientes, dos nossos seguidores, e foi muito comentado, assim, entre elas, essa questão recente de que quem teve o Covid tem agora estudos começando a mostrar que deixa uma certa sequela no coração, poderia ser um dos problemas. Você consegue explicar um pouquinho isso pra gente? Sim, lógico. Assim, o coronavírus, o vírus que está provocando essa epidemia agora, do SARS, ele tem duas grandes ações no corpo. Uma é a inflamação do pulmão especificamente, né, dos brônquios e dos pulmões, que lesa os pulmões especificamente, aquela lesão que a gente hoje usa, agora a gente já aprendeu depois de meses, a gente usa as tomografias para medir a quantidade, e a gente sabe que aquilo representa uma informação valiosa para a gente prever o que vai acontecer com o paciente e avaliar o que está acontecendo com ele. A outra coisa que o Covid faz é lesar o endotélio do vaso, a camada mais interna de cada vaso sanguíneo do corpo. E lesando o endotélio, você lesa literalmente o corpo inteiro, porque o corpo inteiro, menos a córnea, tem vaso sanguíneo. Já desde fevereiro, março, a gente já sabia que a maioria dos pacientes com infecções graves de Covid, a maioria não, mas uma boa parte deles, evoluía para insuficiência renal. O rim parava de funcionar. Porque o rim tem um conjunto de vasos sanguíneos chamado glomérulo, que é muito frágil, muito vulnerável. Então, o rim de muitas pessoas parava de funcionar, as pessoas tinham que fazer diálise durante a internação. Não bastasse o pulmão não estar funcionando, o rim pifava também. Com o passar da epidemia, a gente foi percebendo que muitas pessoas têm também problemas cardíacos a médio e a longo prazo, depois de passada a fase aguda da doença. Então, o sujeito fica lá suas semanas internado no hospital, fica semanas internado na UTI, sobrevive, recebe alta, com insuficiência cardíaca, com problemas, disfunções cardíacas várias, que perduram durante muitos meses. Algumas delas talvez sejam permanentes. A gente está tendo esse problema. A mesma coisa acontece para o cérebro. A gente está percebendo que algumas pessoas saem com disfunções cerebrais, disfunções do sistema nervoso central, que provavelmente são atribuídas à lesão dos microvasos do cérebro, e não ao cérebro especificamente. Não é o neurônio que está sendo lesado, é os vasos sanguíneos dos neurônios. E essas lesões também elas podem ser temporárias ou permanentes, o tempo é que vai dizer. E isso realmente é caso a caso, não é uma regra. Não tem regra. É aquela coisa, é um pouco cruel para a gente, para o médico, essas conversas a respeito de Covid, porque quando eu converso com você a respeito de úlcera,
péptica, úlcera do estômago, eu estou falando sentado em cima de 120 anos de conhecimento. Quando eu converso com as pessoas a respeito de Covid, eu estou sentado em 3, 4 meses de conhecimento. Então é tudo muito novo, é tudo muito ainda incerto, muita coisa a gente precisa esperar para ver se funciona, a gente precisa ver o que acontece. Isso é uma coisa complicada. Eu deixei de mencionar, e é muito importante do ponto de vista individual e de saúde pública, é que a gente está vendo também um aumento no número de mortes por problemas cardiovasculares das pessoas que estão evitando procurar atendimento. O sujeito está com angina, ele está com a insuficiência cardíaca dele está descompensada, ele percebe que ele está ficando mais doente, que ele está precisando de atendimento médico, mas o medo de pegar Covid impede que ele vá ao pronto-socorro, impede que ele vá ao hospital, impede que ele procure assistência médica. E a gente está encontrando bastante gente, o pessoal do resgate, as equipes de resgate, tem encontrado pessoas mortas em casa, pessoas que a gente sabia tinham doenças cardiovasculares que não receberam o tratamento adequado. A outra coisa que está acontecendo é com as equipes especialistas no hospital, eles estão começando a tratar agora, em agosto, setembro, quadros de doença avançada que a gente já tinha parado de ver. Antigamente era comum chegar no pronto-socorro aquelas ECCs descompensadas, o sujeito com o coração desse tamanho, um múltiplo infartado, porque as pessoas tinham uma assistência médica mais precária. Hoje em dia não tem mais isso. A gente pega as doenças no comecinho. Pois agora, por causa da epidemia, estão começando a aparecer pessoas com as doenças já bem agravadas, por tanto uma combinação de estar mais em casa isolado, com assistência médica mais precária, e de não procurar assistência. Olha, eu acho que isso na verdade aconteceu comigo e com todos que eu convivo, porque eu, por exemplo, faço meu check-up todo mês de março, onde tudo começou, e acabei criando coragem agora, de agosto. Falei, opa, pera um pouquinho, porque a gente também acompanha isso, vamos fazer o check-up, vamos ver se está tudo ok. É difícil, mas eu acho que a gente tem que fazer essa dosagem, né? Sair para as coisas necessárias realmente e não deixar. Saúde é saúde, não dá para a gente esperar a vacina do Covid para isso, né? Vou deixar uma regra bem geral, tá? Bem genérica. O seu check-up, os seus exames para diagnóstico precoce, que você faz rotineiramente, você pode adiar, continue adiando. Os seus exames das suas doenças que você sabe que tem, então o seu exame da diabetes, o seu exame da doença do coração, esses você não deveria adiar, você deveria continuar fazendo na rotina que o seu médico aponta normalmente para você. Então, eu quero que você faça exame de não sei o que todo mês. Continua fazendo todo mês. Agora, aquela sua coisa genérica, porque é bom, o que a gente comentou agora, dos exames para fazer diagnóstico precoce de doença, você provavelmente vai estar mais seguro a longo prazo se você continuar adiando ela durante alguns meses. As vacinas, o desenvolvimento de vacina é um processo muito complexo, muito longo e frequentemente fadado ao fracasso. A maioria das vacinas que se começa a desenvolver não viram vacinas eficientes. Se a gente der tudo muito certinho, e não é uma coisa que acontece normalmente em desenvolvimento de vacina, dá tudo certo, a gente deve começar a distribuir vacina para a população geral em março, abril do ano que vem. Não é uma coisa para acontecer já. Né? A gente tem as duas vacinas mais promissoras que a gente tem no pipeline de desenvolvimento, que são a vacina de Oxford, que acabou de dar um trupicão semana passada, né? Ficou acho que uns 5 dias com o desenvolvimento suspenso pendendo revisão. E uma das vacinas da Sinovac, que é uma grande indústria estatal chinesa. Essas são as duas vacinas que provavelmente vão ter distribuição extensa, que vão primeiro começar a ser distribuídas, e isso é para março, se der tudo certo. Torcer para dar tudo certo, né? Já que não vem para esse ano. Torcer para dar tudo certo. Eu queria pedir a sua opinião num assunto assim que aparece muito no escritório para gente, que são, a gente sabe que a ANS, ela edita um rol de procedimentos que os planos de saúde têm que seguir. Ou seja, tudo que está nesse rol, o plano é obrigado
a fornecer para o paciente. E a nossa briga é no seguinte sentido: esse rol ele é atualizado a cada 2 anos. Esse ano de 2020 ele deveria ter sido atualizado e foi prorrogado para 2021. E como que ficam os pacientes ali com a medicina evoluindo diariamente, sem poder ter o melhor tratamento? Relacionado então ao nosso assunto, a gente tem negativas comuns daquela TAVI, MitraClip, ablação por radiofrequência e angiotomografia. São procedimentos mais corriqueiros que aparecem aqui para nós, que me veio à mente de pedir sua opinião. O que você acha desse rol da ANS, você como médico e querendo prescrever o melhor para o seu paciente? Tá, então, desculpa, eu vou quebrar a sua pergunta em duas, tá? O rol da ANS, que é uma ferramenta essencial de trabalho, é uma coisa que sempre tem que ser levada em consideração, a função dele é regular um contrato comercial. O rol da ANS não pretende reger o exercício da medicina. O fato de uma coisa, de um determinado procedimento, um determinado exame constar ou não do rol da ANS, absolutamente não quer dizer que aquele exame é adequado ou não para aquela determinada situação clínica. Ele serve, de novo, para regular um contrato comercial entre uma empresa e uma pessoa. É para isso que ele serve. Tá? Então, a gente sempre leva em consideração isso, porque o exercício da boa medicina inclui um entendimento sanitário, um entendimento social da doença, mas ele tem que ser visto nesse contexto. Tá? Então, eu estou lá perante o meu paciente, eu estou pensando em operar ele ou não, o fato daquela cirurgia constar ou não do rol da medicina não faz parte da conta. E não deve fazer parte da argumentação judicial se aquele exame é adequado ou não. Uma coisa é você, advogada, discutir com o convênio em juízo se tem cobertura ou não. Outra coisa é eu, médico, discutir com o perito se aquele procedimento é adequado ou não para aquele paciente. São duas discussões que correm paralelo no processo e no consultório correm completamente independente do que a ANS está dizendo. Tá? Em situações emergenciais, a ANS se manifesta. Então, embora ela não tenha feito a revisão completa do rol esse ano, em 2020, ela editou, 2 meses atrás, uma nota a respeito dos exames de sorologia e RT-PCR para Covid, que agora fazem parte do rol e os convênios estão obrigados a cobrir. De novo, isso absolutamente não quer dizer que o exame serve ou não serve, presta ou não presta, o paciente precisa fazer ou não. Só quer dizer que o convênio está obrigado a cobrir. Né? Os procedimentos, vamos um de cada vez? O que você tinha falado de um monte de eu dei exame alguns exemplos aqui para você. A gente tem aquela questão do MitraClip. Tá. Você falou o TAVI também, né? TAVI também, sim. Tá. Então, assim, o TAVI e o MitraClip caem na mesma caixinha, tá? Os dois são procedimentos, o termo são válvuloplastias endovasculares. O que quer dizer isso? Até 5 anos atrás, quando a válvula do meu coração estava estragada, o cirurgião cardíaco ia lá, abria o meu tórax, abria o meu coração, tirava a válvula estragada, punha a válvula nova, uma prótese ali, aí tinha aquela conversa de biológica, mecânica, etc. Fechava o meu coração, fechava o meu tórax, e agora você só precisa se recuperar de tudo isso até ter alta. Né? Tratava a doença, o resultado era relativamente bom, certamente muito melhor que ficar com a válvula estragada, e assim ia. Depois de alguns anos precisava trocar a válvula, então depois de alguns anos essa válvula tinha que abrir o tórax de novo, etc, etc, etc. A ideia do TAVI é que você não precisa mais fazer isso. Do mesmo jeito que a gente entra por uma arterinha do punho ou uma artéria da perna e vai lá na artéria do coração e desentope ela, põe um stentezinho, dá para a gente seguir o mesmo caminho e a hora que chegar na válvula, eu coloco ali uma prótese autoexpansível que gruda ali no lugar e a prótese começa a funcionar no lugar da válvula original que estava quebrada e é destruída pela expansão dessa válvula nova. É a mesma ideia. Então, em vez de abrir tudo aquilo ali, em vez de abrir o tórax, em vez de abrir o coração, passar por tudo aquilo, eu levo uma injeção zona gigante na perna e conserto a válvula que está dentro do meu coração por ali. De pronto,
é certamente muito mais confortável para o paciente. Certamente é muito menos invasivo para o paciente. O resultado imediato tende a ser melhor do que passar por aquela cirurgia gigantona toda, mas a médio e longo prazo a gente ainda não sabe. De novo, aquela história, né? Eu estou falando para você de TAVI sentado em poucos anos de experiência. Não é os 30, 40, 70 anos de valvuloplastia que a gente tem conhecimento. A gente está fazendo as primeiras valvuloplastias cirúrgicas foram feitas, na verdade, em crianças, porque a gente conseguia congelar a criança para diminuir o metabolismo e conseguia fazer parar a circulação. Na década de 50 já tem 70 anos de experiência com isso. TAVI, eu não tenho esse acúmulo todo de experiência, então a minha capacidade de se dizer se daqui a 10, 20 anos o paciente do TAVI está melhor ou pior que o paciente que trocou a válvula, como o Arnold Schwarzenegger, por exemplo, trocou a dele 20 anos atrás, não sei. Vamos ter que esperar para ver. Tinha, assim, o que eu vejo de comum em todos os relatórios médicos, acho que é isso, é um procedimento muito menos invasivo, consequentemente o paciente sai do hospital em pouquíssimos dias. Sim, a internação é muito mais breve, é infinitamente mais confortável do que serrar o osso daqui do meio do tórax e abrir o tórax e abrir o coração, certamente é muito mais confortável. Machuca muito menos, dói muito menos, a internação é muito mais breve, o risco operatório é menor, então o resultado a curto prazo parece ser muito melhor. O resultado a médio e longo prazo, a gente não sabe. E aí o problema é o valor, né? Os valores são elevadíssimos, por isso que acaba judicializando, porque é uma quantia absurda. A gente ouve falar de 300, 400 mil reais, né? Isso é um problema da medicina que está ficando cada vez mais patente, cada vez mais óbvio. A gente tem certos... mesmo os países que gerenciam saúde pública com qualidade estão negando certos tratamentos para os seus concidadãos, né? A Inglaterra, famosamente, nega vários tratamentos para a população que em outros países da Europa estão disponíveis, que aqui no Brasil está disponível pelo SUS e está disponível pelos convênios, e nos Estados Unidos, se você fazer um checão gordo, você simplesmente faz o procedimento. Isso é parte do que a gente tem que navegar na medicina do século XXI. Eu tinha mencionado também aquela ablação por radiofrequência e aí a título de exames, como exemplo, a angiotomografia. O que ela seria de mais específico assim para um paciente com doença cardiológica? Eu acho que isso aí, esses dois eu acho que são os polos opostos do que a gente está conversando aqui hoje, né? A radioablação, a ablação de foco ectópico, foco cardíaco ectópico, é um procedimento que já está bem estabelecido há muitos anos, e ele trata uma doença chamada morte súbita. Como é que um convênio tem coragem de negar um procedimento que trata uma doença chamada morte súbita? É uma coisa incompreensível para mim. Mas, enfim, o fato é que negam e que a gente tem que ir a juízo frequentemente por causa disso. Aí eu vou um pouquinho além, então. Por que a INS, diante dessa gravidade de morte súbita, não coloca no rol dela, não autoriza esse procedimento? Porque a ANS não discute a adequação do procedimento, ela regula um contrato. O objetivo do rol da ANS não é dizer se o negócio funciona ou não. O objetivo do rol da ANS é regular um contrato. É por isso. Eles estão regulando um contrato. Eles não têm que pensar só na adequação do procedimento para o paciente, a parte médica. Eles têm que pensar também na saúde financeira da outra parte. Eles têm duas partes na frente deles, né? Os segurados e a seguradora. Eu compreendo isso e não tem nada de nocivo nisso, isso é correto, tem que ser assim. O gestor da ANS, ele está plenamente ciente de que se ele falir todos os planos de saúde do Brasil, os segurados vão ficar sem plano de saúde. Né? Então, ele tem que pesar isso. Por isso que, na discussão técnica, perante o perito, a gente não dá bola para o rol. O rol é uma questão para se discutir na parte contratual do processo. Né? A angiocoronariografia é o polo oposto. Ele é um exame
é um daqueles exames que a gente conversou lá no comecinho, que são exames para fazer diagnóstico precoce de doença. E aí o gestor do convênio, o problema dele com esse exame é de que, do ponto de vista dele, a gente está fazendo o exame numa pessoa que não está doente. Se eu sento na frente do gestor do convênio, faço uma cartinha lá para o convênio, falando, olha, a Estela infartou, ela está com uma obstrução na coronária dela e eu preciso desentupir isso aqui e colocar lá um stent. O gestor vai lá olhar e ver se você infartou mesmo, se está entupido mesmo, se está isso. A angiocoronariografia não entra nesse contexto. A função dela, como ela não é terapêutica, ela é só diagnóstica, a função dela, a correta função dela, é a gente examinar as coronárias de uma pessoa que eu suspeito possa estar doente, mas não está. Ela é pouco invasiva, você só precisa ficar lá dentro do aparelho de ressonância, tomar o seu contraste. Então ela desenha eu vejo lá a sua coronária, e aí eu vejo, olha, aqui tem uma obstrução, vamos fazer o cateterismo. Ou não, tá bonitinho, essa dor no peito que ela tá tendo agora, a gente vai ter que tratar de outro jeito, não adianta fazer cateterismo nela, porque não tem obstrução aqui para tratar. Né? Então, a hora que eu estou fazendo um exame de diagnóstico precoce, de um paciente com alto índice de suspeita, o convênio se vê confrontado com o pedido de um exame caro e sofisticado para um paciente que, teoricamente, não está doente. Formalmente falando, não está doente. Então, dá bastante trabalho mesmo convencer as pessoas de que aquele paciente precisa fazer aquele exame. É o polo oposto da ablação de foco ectópico, que eu tenho uma pessoa com um diagnóstico bem estabelecido, que vai morrer de repente andando na rua, frequentemente são pacientes jovens, e não tem o que fazer, o cara faz e morre. E você tem um remédio para aquilo, você tem um tratamento para aquilo. Né? Então, são situações bem opostas, são polos opostos. Você escolheu bem os exames que você pôs na lista. Vamos deixar o pessoal ciente de tudo. A gente tem um outro assunto também que aí é muito mais conhecido, que são as próteses, órteses e marca-passo. Esse assunto é bem antigo, a gente tem posicionamento até do STJ nesse sentido já. Mas o que aconteceu? Por que ainda continua tendo demandas nesse sentido? Porque a lei de planos de saúde, ela obriga os convênios a fornecer os produtos nacionalizados. E muitas vezes os médicos prescrevem materiais importados. A gente tem essa diferença mesmo, porque a gente ouve muito falar, colocar um nacional vai mudar em tanto tempo, não tem a mesma qualidade, o produto importado ele é melhor. O que você fala sobre isso? A minha resposta vai ficar mais curta que a sua pergunta. Imagina essa pergunta inteira, mas troca órtese, prótese e material especial por queijo. O queijo nacional eu oferecer para você um queijo nacional e um queijo francês, você vê muita diferença na qualidade? É igual. Assim, a gente me dói dizer isso, mas a boa indústria brasileira ainda está décadas atrás da boa indústria do primeiro mundo. Então, a diferença da qualidade de material é é palpável. Assim, enquanto você está trabalhando, não é no resultado a longo prazo no paciente, não. Enquanto você está ali costurando o negócio, você vê a diferença da qualidade do material que você está usando. E o médico comprometido com o resultado do tratamento que ele está fazendo, o médico comprometido com a saúde do paciente dele, obviamente vai preferir trabalhar com material de qualidade melhor. Né? Mas aí a gente cai na questão comercial também. Né? Isso não quer dizer que todo material importado é melhor que todo material brasileiro, é lógico. E também não quer dizer que toda vez que o sujeito fala que prefere o material de um determinado fabricante, aquele material é exatamente o mais bem indicado para aquela situação. Além da óbvia pressão econômica no médico para o uso de um material ou de outro, a gente tem também um outro problema. Muitos desses procedimentos mais modernos, mais sofisticados, eles demandam treinamento específico do operador, do cirurgião e do médico. Exatamente. Eu vou dar um exemplo mais óbvio que me afeta diretamente, o robô. Você fazer cirurgia com o robô demanda um treinamento específico e uma certificação específica.
Não é qualquer cirurgião que senta lá na frente do robô e sai operando. E o mercado ainda é totalmente dominado por um único fabricante, norte-americano, a Da Vinci, mas em breve a gente vai ter outras marcas. E aí o que acontece? Eu fiz todo o meu treinamento de anos e toda a minha certificação no Da Vinci. Perante um paciente que precisa ser operado, eu vou falar para o convênio, eu vou falar para o juiz, olha, esse paciente precisa ser operado no Da Vinci, com o robô Da Vinci. Ah, mas o convênio só deixa usar o outro robô lá, tem coisa. Não, o meu paciente eu quero operar no Da Vinci porque eu sou certificado nele. Né? Quer dizer, você mudar o paciente para outro robô, frequentemente vai querer dizer, ainda não é assim, mas eventualmente vai querer dizer, mudar o paciente de médico, mudar o paciente de hospital, porque cada hospital vai ter um robô diferente, interromper o tratamento do paciente. Então, existem pressões pelo uso de determinadas marcas que não são necessariamente técnicas, mas também não são de má fé, de influências econômicas espúrias, não é nada disso. É porque o sujeito foi habilitado naquilo. A gente tem esse problema, por exemplo, no TAVI. Né? Quer dizer, há alternativas de mercado para o uso de um ou outro material. A ortopedia, os fornecedores das placas e parafusos da ortopedia, os fornecedores dos implantes ortopédicos, como os implantes são extremamente específicos, junto com a equipe cirúrgica, vai para a sala de cirurgia um técnico daquela empresa para ajudar a equipe cirúrgica a navegar aquele monte de material sofisticado. Ele é uma pessoa treinada para isso, certificada para isso, a presença dela dentro do centro cirúrgico é correta e adequada, mas é daquela empresa. E você não usar o material daquela empresa, você usar o material de outra empresa, inclui trocar tudo isso. Não é só, em vez de usar esse parafuso, usar esse. Né? E tudo isso tem que ser discutido, às vezes, em juízo. Quer dizer, sentam os assistentes técnicos e o perito e falam, então, olha, esse fabricante... mas o outro fabricante só tem técnico para isso no Ceará, não tem aqui no Brasil. Não tem, desculpe, não tem aqui em São Paulo. Fica difícil, né? E a gente percebe também, eu já tive cliente que mostrou orçamentos onde ficava comprovado que a diferença era às vezes de R$500 de um robô para o outro, quer dizer, não justificava uma negativa, como você disse, muda de médico, muda equipe, muda hospital, muda tudo por causa de R$500, né? Precisa ver se para a fonte pagadora a diferença era essa também. Pode ser, pode ser. Porque a fonte pagadora tem contratos com os vários fornecedores também, né? E às vezes ela tem um contrato com um determinado fornecedor que lhe inclui facilidades operacionais ou financeiras que a outra parte que tem o mesmo preço de produto não tem. Então é lógico que a operadora vai preferir um determinado fornecedor. Tá. Eu queria falar um pouquinho agora, a gente tem aqui também uma ação que acontece muito, que é a questão do home care, mas no assunto, bom, só uma explicação rápida, o home care seria, ele é entendido como uma extensão da internação hospitalar. Então a pessoa tem condições de alta, mas ela precisa ter uma mini estrutura hospitalar em casa. Ter profissionais como enfermeiros, físio, fono, alguns materiais, medicamentos e equipamentos. No que se refere à parte cardiológica, alguns planos disponibilizam aquele trabalho de reabilitação. Por exemplo, meu pai sofreu um infarto e foi oferecido isso para ele, de reabilitação. O que você acha? Espero que ele tenha aceitado. Pior que não. Tenha aceitado. Pior que não, e ele deve estar ouvindo aqui. Ótimo. Então, jogou fora um excelente tratamento. Assim, a reabilitação cardiológica não é uma fisioterapia simples, é uma fisioterapia focada no paciente cardiológico. Ela é um componente integral do tratamento cardíaco, do mesmo jeito que a fisioterapia motora é parte integral da reabilitação do sujeito que fez uma prótese de quadril. Né? Então, o fisioterapeuta, ele vai fazer, isso vai ser feito em domicílio, porque o paciente já saiu do hospital e está se recuperando em casa. É feito em domicílio, por isso entra nessa questão da internação domiciliar, é discutido junto. Mas não é um cuidado de internação domiciliar normal. É uma fisioterapia
que a pessoa vai fazer. Imagine o preparo, o atleta que vai correr a sua maratona, que vai jogar o seu jogo de futebol, ele tem um preparo físico para atingir aquele pico de performance. O sujeito que acabou de infartar, ele também precisa ter o seu coração e o seu corpo preparado para atingir um pico de performance, que é voltar a funcionar normalmente, né? É um componente muito importante do tratamento, é um componente, eu diria, eu sou um fã da terapia física, então eu diria que é um componente de medicação e que os convênios deveriam, nem todos fazem isso, mas eles deveriam facultar aos seus pacientes, nem que seja por uma questão de interesse próprio. Quer dizer, o paciente que faz um programa de reabilitação cardiológica adequado depois do infarto, depois de uma cirurgia cardíaca, a chance dele voltar infartado daqui a um ano é muito menor. É uma pena porque essa disponibilidade de serviço eu conheço de um convênio. Não ouço falar de todos, não é comum. Para eles, pensando a curto, médio e longo prazo, é o que você falou. Talvez evite uma nova internação, um novo infarto, vários problemas, né? Nesse caso específico, o resultado é visível a médio prazo. Nós estamos falando de 1, 2 anos depois, os pacientes já estão diferentes. Uns infartaram e voltaram para o hospital, outros estão normais. Então, eu prevejo pouco problema com o convênio. Se o convênio for minimamente bem gerenciado, ele já percebeu que isso aí faz diferença. Legal. Eu queria abordar mais um assunto aqui, eu acho que a gente tem mais 10 minutinhos. Questão de urgência e emergência. O que aparece em relação a esse assunto? A gente pode dividir de duas formas. A gente tem aquelas pessoas que têm um diagnóstico, então, ao contratar um plano de saúde, a gente sabe que tem aquela carência de 2 anos, que é um período extenso que, a princípio, assusta, né? A pessoa vai lá, declara, faz tudo bonitinho, age de boa fé, tá passando ali 6 meses, 1 ano, acontece um problema. Um exemplo, deu um infarto. E aí a gente tem os planos de saúde cobrindo só aquelas primeiras horas. Depois nega a internação vai para o particular, vira uma conta para o particular. A gente tem uma briga, e graças a Deus com um êxito super bacana, que é quebrar essa questão de urgência, emergência, essa cláusula, mostrando toda essa boa fé. Se ele não tiver aquele atendimento ali naquele momento, ele vai falecer. Não tem como isso não ocorrer. Eu queria a sua opinião em relação a isso. O que você acha sobre esse atendimento? Olha, eu sou bicho de pronto-socorro, né? Eu fui criado dentro do pronto-socorro. A internação imediatamente depois do atendimento emergencial é parte integral do tratamento. O sujeito só mudou de andar, ele continua com a mesma doença, continua com o mesmo tratamento, continua com a mesma equipe médica. Tá? Então, assim, essa divisão, eu entendo a divisão contratual, mas a divisão em contrato entre o atendimento no pronto-socorro e a internação que se segue imediatamente não faz o menor sentido do ponto de vista médico. Né? Então, isso é uma coisa que precisa ser combatida com vigor. Né? As definições brasileiras de urgência e emergência, existem várias definições de urgência e emergência, no mundo inteiro, existem várias no Brasil. As definições brasileiras, a oficial, que é a definição determinada pelo Conselho Federal de Medicina no século passado, foi em 95 que eles fizeram isso, ela é ambígua, ela não facilita a distinção nem entre urgência e emergência, nem entre urgência e emergência e o que não seja. Eu acho que é mais ou menos consenso entre todo mundo que senta para conversar a respeito desse assunto, que urgência e emergência são eventos súbitos. Então é uma coisa que aquilo ali, isso aqui é urgência ou emergência? Olha, ontem ele estava assim? Não. Então é um evento súbito, é uma urgência ou uma emergência. O resto da definição, ela ainda está acontecendo, ela ainda acontece toda vez que a gente vai discutir o assunto. Né? A gente tem o Colégio Norte-Americano de Cirurgiões usa uma definição que eu gosto muito, porque ela inclui o risco de vida ou deterioração da saúde e ela inclui tempo.
e ela distingue urgência e emergência pelo tempo que a pessoa vai deteriorar se ela não receber atendimento. Ela te dá uma base muito sólida para discutir se aquilo, um determinado evento qualquer, é uma urgência ou uma emergência ou não, né? E a outra coisa que precisa ser dita sempre é que, na verdade, urgência e emergência é o atendimento, não a doença. É um atendimento de urgência, não é uma doença urgente, né? E a hora que você começa a fazer discussões mais sofisticadas a respeito do assunto, você tem que entrar nesse conceito, senão você se perde. A gente Mas não adianta. Diga. Não, pode finalizar, finaliza. Esse tem que discutir de caso a caso, não tem jeito. Porque é cada doença mesmo. Era isso que eu ia aproveitar para falar para esse outro assunto nosso, que é o que você disse. O atendimento, ele tem uma continuidade. Do PS, a pessoa às vezes não pode ir para casa, ela tem que ser internada. E outro problema que a gente encontra também são pessoas que são socorridas na rua, caem na rua, tem algum problema, deu um infarto, caiu, e são levadas para o hospital mais próximo, e às vezes não tem um credenciamento com o plano de saúde. Então, o entendimento, pelo menos, do que a gente acha que é justo atendimento emergencial enquanto perdurar isso. Se do PS foi internado e ficou em estado grave por 1, 2 dias, eu tenho uma continuidade aí desse tempo. Estabilizou o quadro, o médico coloca no papel que ele pode ser transferido, que o paciente pode ser transferido, vamos procurar um hospital da rede e vamos seguir a regrinha do contrato. Isso também aparece bastante para nós e, graças a Deus, o judiciário tem um entendimento bacana em relação a isso. Só essa pergunta cabe uma live inteira dentro dela. Tem vários aspectos para discutir isso aí. Só deixa eu colocar uma outra questão, talvez para uma live outra, mas uma coisa que você mencionou. Não existe critério oficial, não existe parâmetro técnico adequado para determinar se uma pessoa tem condições de ser transportada ou não. A gente tem congressos a respeito disso, a gente tem discussões a respeito disso, painéis para discutir isso nos congressos de medicina. E a questão avança pouco para além se o médico que vai junto com o paciente tiver coragem de ir, ele tem condições de ser transportado. Porque os critérios técnicos, todos que a gente aventa, se a pressão dele está estável, sem droga, tem outra coisa. Eu sou da emergência. Eu cansei de transportar paciente que estava recebendo droga vasoativa, que estava entubado, que estava com o crânio aberto, que estava com a barriga aberta. Então, assim, em última análise, todo paciente é transportável. Em última análise, o transporte de qualquer paciente, por melhor que ele esteja, aumenta o risco. Então de novo, uma enorme discussão. E aí, a hora que você coloca essas duas coisas na balança, o paciente tem condição de ser transportado, é uma decisão personalíssima do médico responsável pelo transporte. A orientação é exatamente essa. A orientação é essa. Se o médico faz um relatório dizendo que ele tem condições de ser transferido, ele tem condições de transferir, tem que retirar do hospital que não tem direito pelo plano de saúde e buscar o atendimento na rede credenciada. Mas precisa ter um relatório médico dizendo isso. O paciente, a família, não é médico, vai confiar na conduta médica, né? Então, enquanto o médico não falar sim, tem um mínimo de estabilidade, podemos correr menos risco nessa transferência. Enquanto o médico não falar isso, a gente entende que tem que permanecer sendo credenciado ou não. Mas é uma briga boa que dá uma outra ideia para a gente para uma próxima live, porque realmente aparece bastante. A discussão de atendimento emergencial inteira, o paciente tem contrato com um hospital e é atendido no outro, o paciente tem contrato com convênio e é atendido no SUS, o paciente não tem contrato com convênio nenhum, é um paciente do SUS e é atendido no hospital privado. Tudo isso são questões enormes, dá para a gente discutir enormemente isso. Vamos pensar nisso. Aparece muito essa questão do SUS também, onde é solicitada a transferência para um hospital público, e isso a gente sabe que é um pouco demorado, às vezes não sai no mesmo dia, e ele está com atendimento ali no hospital privado. Isso também é um assunto delicado, né? Essa é uma realidade diária para mim no plantão, no controlador do pronto-socorro. A gente recebe, uma vez por dia, pelo menos, chega uma solicitação de transferência de um paciente que está num hospital privado
e precisa ser transferido para o SUS por uma questão contratual, financeira, o que seja. Acontece. E, mais na periferia, existe a realidade contrária, né? Pacientes que estão internados em bons serviços do SUS não querendo ser transferidos para os seus maus hospitais de convênio. Vamos tentar responder uma pergunta que chegou aqui para gente. Olha, é comum erro de diagnóstico em infarto? Infarto não é o infarto, quando é óbvio, desculpa, parece que eu estou fazendo graça, né? Infarto, quando é óbvio, ele é muito óbvio. Quando ele não é óbvio, ele precisa de mais de um especialista para ser adequadamente diagnosticado e tratado, né? Muito erro, não tem. O quadro clínico é bem típico, é bem estabelecido, os exames são bem conhecidos, de rotina da emergência, mesmo o mais precário dos serviços de emergência tem o equipamento, né, deveriam ter o equipamento necessário para fazer esse tipo de atendimento. Mas a conduta ideal para um determinado infarto, ela tem duas grandes armadilhas. Primeiro, porque nem sempre a conduta é óbvia para um generalista. O cardiologista tem aquilo bem na cabeça, mas o generalista nem sempre aquela conduta é óbvia. E ela é tempo dependente. Os cardiologistas usam uma expressão que eu adoro, que é tempo é músculo. Quanto mais tempo você leva para desentupir aquela artéria, mais músculo o paciente perdeu. Então, bons serviços, eles cronometram os minutos entre a entrada da porta e o paciente começar a receber o remédio adequado para desentupir a artéria. Nesse regime estreito de tempo, eu tenho minutos para tomar uma decisão clínica muito relevante. Acontecem erros, a gente tenta errar sempre em prol do paciente, tomar a decisão mais... Se tiver errado, pelo menos é o erro mais favorável para o paciente, mas a gente tem muito espaço para discussão aí, porque nem todo serviço público ou privado, não faz diferença, está adequadamente treinado ou equipado para lidar com isso, né? Aquela coisa, muitos deles, a abordagem geral chama o cardiologista. Ultrapassou a minha capacidade de expertise. Esse chama o cardiologista introduz num atendimento que tem que ser contado em minutos uma demora que vai gerar dano para o paciente, né? O paciente ser trombolizado agora ou daqui a 15 minutos é diferente. O paciente fazer um cateterismo agora ou daqui a algumas horas é diferente, né? Então, é diferente, assim, obviamente diferente. Então, chama um cardiologista, frequentemente não é a melhor resposta, mesmo que você esteja dúvida no diagnóstico. Poderia ter arriscado, como você disse, pecar a mais pelo paciente. Poderia ter arriscado alguma coisa ao invés de esperar o cardiologista chegar, né? Não, aí tem uma coisa do gestor. A equipe devia ter sido mais bem constituída, mais bem treinada, né? Quer dizer, não se compreende em 2020 uma equipe de atendimento de emergência que os plantonistas não são certificados no ACLS, no regime de atendimento de emergência, de emergências cardiológicas, que pelo menos um deles não seja certificado pelo ATLS, que é a programação para atendimento de emergência de politrauma. Eu vejo, a minha especialidade, eu vejo atrocidades no atendimento do politraumatizado. E assim, a cardiologia, geralmente, o comecinho do atendimento vai bem, mas aí ele trava e o cara chama o cardiologista. Cara, tem muito mais coisa que você pode fazer pela pessoa, para melhorar o estado dela, dentro do universo de aqui não tem cardiologista, né? Então a gente tem bastante espaço para discutir isso aí, sim. Vamos responder mais uma, porque aí eu acho que depois a gente precisa finalizar pelo tempo. Qual protocolo deve ser aplicado no PS para ser descartado problema cardiológico? A pergunta ficou um pouco ampla demais. Problema cardiológico quer dizer um monte de coisa diferente. Os protocolos são todos eles protocolos bem estabelecidos. No pronto-socorro, a gente vai lidar com as emergências. Pronto-socorro não é lugar de fazer diagnóstico de doença. Pronto-socorro é um lugar de tratar emergências.
O médico ele precisa ali nos minutos de atendimento, ele fazer o diagnóstico da emergência e trazer o paciente para a estabilidade, para ele poder ter condições de ser transferido para um serviço onde a doença vai ser adequadamente investigada, para ter condições de voltar para casa e procurar com segurança a investigação médica adequada. Né? Então, problemas cardiológicos quer dizer coisa demais. Paciente infartado, a regimentação o que fazer com uma pessoa que sofreu um infarto é muito bem documentada, ela cobre todas as possibilidades que a gente conseguiu descobrir em 120 anos atendendo gente infartada, e ela tem regramento brasileiro e internacional que são uníssonos, eles concordam na maior parte das propostas deles. Então, dá para ver com muita clareza se a coisa está certa ou está errada. Isso vale para a maioria das outras emergências cardiológicas. As doenças do coração, as doenças cardiológicas, aí tem uma amplitude maior de discussão, mas aí cai fora do pronto-socorro. Entendi, tem essa diferença, verdade. Bom, vamos encerrar então. Quero agradecer a presença de todos, mais uma quinta-feira, na próxima estaremos de novo, se Deus quiser. A live fica disponível no nosso canal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda pra gente, a gente caminha para o Dr. Fábio e responde, né, doutor? Já coloquei o senhor nessa com a gente. Perfeito, já entrei no... E a gente tira dúvida de vocês com calma, tá bom? Obrigada. Ótimo. Boa noite, Gente, doutor Fábio, mais uma vez. Obrigada. Boa noite, boa noite.